Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, Deus nos concede a oportunidade de podermos, através desse vídeo, levar a palavra do Senhor até o seu lar, a sua família. E hoje, na escola dominical, os temas que estaremos aprendendo nesse dia, um tema maravilhoso. E conosco se faz presente a minha esposa, como sempre. Paz do Senhor a todos, Deus abençoe a cada um. E em especial aqui, convidamos o professor Vinícius, professor da sala dos nossos adolescentes. Paz do Senhor para todo mundo, os jovens, adolescentes e os irmãos que estão assistindo. Hoje o nosso tema é baseado na nossa vida da escola dominical, é relacionamento familiar. Os adolescentes estão com um assunto nesse trimestre maravilhoso. Estudaremos hoje a lição de número 5, a respeito de uma personagem muito importante no Novo Testamento, no ministério de Paulo. O nome dele era o jovem chamado Timóteo, né? Um exemplo de fé é o título da lição de hoje. O versículo-chave para nós começarmos a introdução da nossa escola dominical e o aprendizado de hoje está no livro de Timóteo, capítulo 3, e versículo 15, que diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Esse é o versículo-chave. Na introdução nós temos algo importante que vai falar a respeito deste jovem. Um jovem que nós vemos dentro da Bíblia, a Bíblia fala sobre a sua avó, né? A Lloyd, fala também sobre a sua mãe, Eunice, e que ele também tinha um pai. O pai dele era Da linhagem linhagem grega, né? Então, vai falar um pouquinho sobre esse comportamento, esse conhecimento que ele teve dentro da sua família. E para isso nós queremos convidar o professor Vinícius para começar a participar, né, desse assunto de hoje. Vamos falar aqui do tópico 1, que fala sobre a família de Timóteo. Que foi Timóteo, né, ele teve um privilégio de ser um jovem que cresceu numa família evangélica, né, na qual foi um conhecimento que era passado de geração a geração. Que, se a gente for ver, estudar, desde a antiguidade, né, antigamente, era uma cultura dos judeus deles terem esse ensinamento de passar de geração em geração, dos pais, avós, irem passando conhecimento que eles tinham relacionado à Bíblia, relacionado à cultura. Então é um conhecimento que é passado de geração em geração. E se a gente for ver aqui, o jovem Timóteo ele foi instruído pela sua avó, que é Lloyd, né, como foi mencionado aqui, pela sua mãe Eunice, que eram de linhagem judaica. E eles, a sua avó e a sua mãe, ensinaram ele no caminho que deve andar desde pequeno. Então, desde criança, ele foi instruído e ensinado no caminho de Deus. E se a gente for ver que Deus ordenou, né, que os pais ensinassem aos filhos o tempo todo. Naquela época, então até hoje, os judeus eles têm essa cultura de ser ensinado o tempo todo. Então, desde que a criança nasce até a hora que forma a sua própria família, eles têm esse ensinamento, eles têm esse momento de refletir, de estudar a palavra de Deus. E a finalidade, né, que eles tinham era para garantir que a verdade do Deus único passasse de uma geração para outra, garantindo bênção e comunhão ao povo de Israel. Então era aquilo, era para que não se, como é que eu posso dizer? Não sei isso para os outros caminhos, isso, né? que não disseminassem coisas erradas. Então, por exemplo, assim, vamos lá, aquele negócio, né? Cada conta aumenta um ponto. Não, né? Na geração era passado realmente coisa certa. Então, assim, vamos lá, Deus curava, fazia isso, aquilo, então era passado certinho de geração a geração. E uma coisa interessante é que fala o seguinte, que às vezes nós deixamos de ser gratos pelo privilégio de termos nascido em um lar cristão. Que conhece a palavra de Deus e nos proporciona uma vida regrada, longe das práticas mundanas. Então você jovem, você adolescente, criança, ou até mesmo você adulto, que nasceu em um lar evangélico, muitas vezes nós temos um momento da nossa vida que nós não damos graças a Deus por termos nascido num lar onde fomos instruídos desde pequeno. Entendeu? Por exemplo, eu, graças a Deus, desde pequeno nasci em um lar evangélico, fui instruído, ensinado, e hoje eu estou aqui para ensinar
Hoje eu tô aqui para contribuir e eu quero, quando eu tiver minha família, passar isso também. Porque é algo que nós temos que aprender desde criança, porque se você não ensina a criança nos caminhos que deve dar desde pequeno, como é que você quer instruir ela e ensinar ela depois que ela já está adulta? É difícil. Então, você que nasceu no evangélico, dê graças a Deus por isso, porque você nasceu privilegiado, você tem um privilégio que muitas pessoas que aceitam a Jesus depois de velho, não tem. Então, você desde o começo, você sempre anda de acordo com o que Deus ensina, com o que a palavra fala, né? E Timóteo, ele não somente aprendeu as verdades bíblicas, mas as pôs em prática. Que é uma coisa que hoje em dia nós temos que fazer muito. Porque não adianta a gente ir para a igreja, a gente aprender o que o professor fala, o que o pastor fala, o que o pastor ensina, e a gente não botar em prática. Então, assim, o que a gente é na igreja, a gente tem que ser no mundo. Então, nós temos que fazer a diferença onde nós formos e botar em prática aquilo que a gente lê, aquilo que a gente vê aqui na Bíblia. Então, nós temos que fazer a diferença. Aqui está escrito na Bíblia que Deus fala que nós temos que ser o sal e a luz do mundo. Porque se todo mundo for igual, não faz diferença. É a mesma coisa que você comer uma comida sem sal. Tá faltando algo. Que é aquilo que nós temos que ser. Nós temos que ser aquilo que falta no mundo, a diferença. Amém. E continuando aqui, né? Que por onde passava, as pessoas testemunhavam a seu respeito. Então, onde Timóteo ia, era aquilo assim. Timóteo tá passando, aquele é um exemplo. Aqui, as pessoas aceitavam as pessoas ouviam a palavra dele e se convertiam pelo testemunho que ele dava, pelo bom testemunho dele. Fazer a diferença. Fazer a diferença onde vai. E eu pergunto pra você, responde assim, você tá fazendo diferença? Onde você tá indo? Como cristão, né? Você tá botando em prática aquilo que você tá aprendendo? Você tá sendo um bom testemunho na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua roda de amigos? Você tá sendo a diferença? Aí que tá, porque muitas vezes ainda mais parte jovem, adolescente, quando a gente tá com os amigos, a gente quer ser aceito num grupo. Então muitas vezes a gente acaba cedendo aquilo, né, para ser aceito ao grupo. E aí que tá errado, que nós temos que fazer a diferença. Então nós temos que ser o bom testemunho. Então assim, não adianta na igreja eu ser uma coisa e lá fora ser outra. A mesma coisa que eu tenho que ser na igreja, eu tenho que ser lá fora. Que era o que Timóteo fazia. Então isso que era um bom testemunho de Timóteo, que fazia as pessoas olharem para ele de uma forma diferente. Porque era um jovem que ele realmente tinha alguma coisa de especial nele. E mesmo ele sendo ainda jovem, né, a sua vida era a própria mensagem. E pelo seu excelente testemunho, as igrejas de Listra e Icônio o parabenizavam. Então você vê, até igrejas olhavam para ele, as pessoas das outras igrejas, viam que realmente ele era um bom testemunho, que ele fazia a diferença que eles mesmos não faziam. É verdade. E Timóteo, ele tinha um comportamento moderado e ele era hábito conhecedor das escrituras, fruto de obediência à sua avó e sua mãe. Então assim, desde o começo de que quando ele era criança, ele foi obediente à sua avó, à sua mãe, aprendeu, leu as escrituras e as pôs em prática na sua juventude. Então, para você ver, desde o começo ele sempre foi obediente, ele sempre honrou os pais, honrou a autoridade maior na casa. E assim como Timóteo, né, ele honrava a sua família, Deus também o honrou, colocando entre os grandes da igreja primitiva, né? Ou seja, então, aqui ele trabalhava para Deus e Deus abençoava ele. Então, da mesma forma que ele honrava os seus pais em casa, que onde ele ia, ele tinha um bom testemunho, Deus honrava a vida dele, colocava ele em lugares grandes, em lugares de destaque. É a mesma coisa trazendo no dia de hoje. Hoje você está num momento, numa situação que você quer ter um destaque na sua empresa, um destaque na sua escola, um destaque na sua faculdade. Só que aquilo, se você não começar honrando dentro da sua própria casa, os seus pais, não começar honrando as autoridades que estão na sua casa, se é o seu pai, ou sua mãe, ou seu tio, ou a sua avó, se você não começa honrando eles, como é que você quer ser honrado na onde você está, no seu trabalho? Como é que você quer como é que você quer ser bem sucedido, alcançar lugares altos se você não honra a quem está dentro da sua própria casa? Então é aquilo que está escrito na Bíblia: honra os seus pais, que seus dias na terra serão prolongados. Então não quer dizer que assim, você honrar seu pai e sua mãe você vai ver muito. Não é só isso, em várias áreas da sua vida que você vai ser abençoado e próspero. E Timóteo, né, ele escolheu refletir isso como seu estilo de vida.
Pelo bom testemunho de Timóteo, muitas vidas foram transformadas e abençoadas. E realmente aquilo, o seu testemunho, na onde você está, na sua escola, no seu trabalho, na sua rua, na sua roda de amigos, está edificando a vida deles? Está transformando a vida deles? O seu bom testemunho? Ou será que o seu testemunho não está sendo convincente o suficiente para que eles aceitem a Cristo? Que eles sigam o caminho que você está seguindo? Então nós temos que rever esse conceito. Porque assim como Timóteo, ele escolheu refletir isso e pegou para a vida dele e pôs em prática, nós também temos que pôr em prática. Nós temos que ser a diferença. E hoje, né, infelizmente, muitos dos jovens, inclusive conhecedores do Evangelho, eles buscam aceitação, admiração e sucesso. Só que segundo os padrões deste mundo. Porque esse mundo é um mundo corrompido. Então assim, eu quero ter sucesso, eu quero ter fama, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E muitas vezes acaba cedendo aos padrões do mundo. Ou as coisas que o mundo requer. E não o que Deus requer. Então assim, eu vou ter que ir bem na prova e tal, mas eu não estudei na prova, eu vou colar. Eu vou tirar uma nota boa, né? Mas, e aquilo? Será que convém? Será que Deus está gostando disso? Você vai conseguir tirar uma boa nota. Só que isso, querendo ou não, vai refletir no seu futuro, porque vai chegar um momento que você vai ter que ir para uma faculdade. Só que como é que você vai passar numa prova na faculdade se você, lá atrás, que deveria ter estudado, não estudou? Colou. É a mesma coisa no decorrer da nossa vida. Então, assim, já com Deus, a gente tem que ser diferente. Você está estudando aqui, você está lendo a palavra, legal, mas bota em prática também. Bota em prática onde você está, faça diferença. Porque Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Pode ser que demore um pouco? Pode. Mas, cara, isso aí não interessa. O que nós temos que ter em foco é ir para o céu. Porque o céu é o nosso lugar. Então nós temos que ganhar almas aqui na terra. Temos que pregar o Evangelho. Temos que fazer a diferença. Temos que ser testemunhas de Cristo aqui na terra. Para que possamos alcançar a vida eterna. E não se envergonhar, né? De ser Sim. diferente. Porque às vezes as pessoas, né, se envergonham. Não, eu tô tão assim, parece que eu não faço parte desse grupo, né? Então as pessoas ficam com vergonha, às vezes, de dizer que serve ao Senhor, que o seu comportamento, que a sua conduta é diferente. Não deve se envergonhar, né? Assim como o jovem Timóteo, ele, muito pelo contrário, ele fazia a diferença. Por onde ele passava, e todos viam esse testemunho cristão na vida dele, né? Ele diz aqui, ó, o problema de muitos jovens está nas más associações que fazem, né? As rodinhas com que eles andam, né? Eles estabelecem amizade com pessoas que, na verdade, nada acrescenta na sua vida. Então, é justamente isso, saber escolher, né, as pessoas para estar ao seu lado. É verdade. É saber escolher as amizades, fazer aquele filtro, né? Então assim, vamos lá. Você é uma pessoa legal, mas você não vai me levar para um bom caminho, você não vai acrescentar em nada na minha vida, afasta. Não é uma pessoa para andar junto, para conviver, né? É uma pessoa que, assim, não vai acrescentar em nada em você. Então, dá uma afastada, mantenha a distância. Não que você não deve parar de falar com a pessoa, mas porque você tem que pregar o Evangelho. Você tem que fazer a sua parte com um bom testemunho de Cristo. Então, assim, prega a palavra, conversa, mas não é uma pessoa para você ficar junto o tempo todo, ter aquela amizade, porque não vai levar você para um caminho. Entendeu? Não é uma boa testemunha. Vamos lá, prosseguindo aqui. Por medo, né, de serem diferentes ou de não serem aceitos pelo grupo, muitos jovens, eles negam a Cristo e renunciam a ser a sua própria fé. Então assim, eu já vi pessoas que eu sabia que era evangélica e que os colegas, né, já perguntaram se era evangélica, a pessoa negou. Então assim, como é que a pessoa fala que é evangélica sendo que na escola ela é uma coisa e na igreja ela é outra? Onde é que está a diferença nossa? Onde é que está a sal e a luz no mundo? Nesse método não se aplica. É a mesma coisa quando acontecer na época do Apocalipse, né? É o que está escrito no livro de Apocalipse, quando for os últimos dias, quando você tem que negar a sua fé para você ser salvo ou ser morto. E aí, como é que vai fazer uma pessoa dessa? Muitos se apostatarão da fé, né? Então assim, se você no momento de graça, no momento em que você pode citar Cristo, que você não precisa depender da sua vida para ir para o céu, não tem por que você ficar negando a Cristo, cara. Não tem nenhum benefício nisso. Entendeu? E Timóteo, ele foi um jovem que ele honrou a sua família e o seu Deus, sendo uma referência como cristão até hoje.
E ele pregava, inclusive, sem o uso de palavras, pois a sua vida era a própria palavra. Mas isso não foi um privilégio apenas de Timóteo. Você também ele pode escolher e refletir a Deus com a sua vida. Entendeu? E então assim, você pode ser como Timóteo. Você pode, através da sua vida, ser um testemunho, ser a própria palavra. Não necessariamente você ficar pregando e tal. Tem gente que você não precisa ficar falando, apenas a pessoa observa a sua vida. Porque tem gente que fala assim, eu vou ser crente para ser que nem fulano? Não. Então, você está tendo um bom testemunho? Você está sendo aquilo que a palavra fala? Você está sendo a própria palavra? É isso que eu quero deixar essa incógnita para você. Para você responder, você parar, refletir e, pô, não, realmente eu preciso melhorar, eu preciso fazer isso, aquilo, eu preciso rever meus conceitos. Entendeu? E as bênçãos, né, dos líderes espirituais também é importante. E quando Timóteo recebeu um chamado para o ministério, Paulo e os seus irmãos impuseram as mãos sobre ele, e assim o jovem foi espiritualmente revestido de poder para a sua missão. Então assim, você é líder de adolescente, líder de jovem, você que é líder de departamento na igreja, expõe as mãos e abençoa os seus liderados, abençoa a vida deles, ora por eles, porque você é o líder, você tem que pôr as bênçãos sobre eles, porque você está plantando a semente. Pode ser que futuramente eles também viriam um líder. E você tenha sido um espelho, que você tenha sido um espelho para ele. Deu um bom espelho. E porque se não for dos líderes partir, né, como é que vai regar os frutos? Né? E temos aqui o tópico 2. Quer falar? Tópico 2? Fala muito? Não, tá ótimo. O tópico 2, vou falar bem pouquinho, porque ele já falou tudo, tá ótimo. Espero que vocês tenham entendido, acompanhado. E no tópico 2 fala sobre o Timóteo, que é o jovem líder. Olha só, ele se tornou líder, né? Ele se sobressaiu entre os demais da idade dele, né? E aqui diz assim, ó, Paulo o instruiu sobre a pregação da palavra, o cuidado com as coisas de Deus. Então, assim, teve alguém além da família dele, né, que ele aprendeu ali, como o Vinícius falou, dentro da casa dele, tudo começou ali, né? E aí, Paulo, então, viu aquele entusiasmo na vida dele, que era um jovem que tinha entusiasmo, podia contar com ele para qualquer coisa, ele estava lá, não, pode contar comigo, e ele fazia com compromisso, com seriedade. Então, Paulo investiu na vida espiritual dele, né? E como o Vinícius também falou aqui, líderes, vocês que lideram, incentivam, né? Investam na vida dos jovens, dos adolescentes, até mesmo das crianças, que você vê que tem esse entusiasmo para prosseguir no reino de Deus, né? Então, assim, não tenha inveja, sabe? De falar, nossa, parece que eu ensinei ela, ó, agora já tá querendo fazer melhor do que eu. Gente, isso é honroso. Em ver que você ensinou e ele tá fazendo uma coisa que você ensinou, que você investiu, tá? Então, assim, invista, criem, preparem sucessores, tá? Então, não tenham medo de não ser lembrado por aquilo, achar que é o outro que vai ser lembrado, porque a obra do Senhor é assim, ela não para, né? E muito pelo contrário, você tem que ver tudo isso e se orgulhar de saber que contribuiu com a vida espiritual de alguém que hoje está dando frutos, não é verdade? Ó, e aqui diz assim, ó, Timóteo, então, ele saiu de sua casa para fazer a obra missionária, honrando a Deus e a sua família, que investiu na sua educação cristã. Então, assim, ele saiu de sua casa, não foi com briga, não foi por contenda, não foi para se agrupar ali com outros jovens que não tinha nada a ver com o reino espiritual, né? Muito pelo contrário, ele saiu dali se sentindo preparado para fazer a obra do Senhor, né? E você, adolescente, você já se sente preparado para dizer para o seu líder, pode contar comigo, eu vou te ajudar, olha, eu acho que eu consigo fazer isso, né? O líder vai ansiar por ouvir você dizer isso, e é prazeroso
né, para a liderança saber que pode contar com você. E olha, eu vou te dizer uma coisa, é o Senhor quem recompensa você por esse esforço, por toda essa dedicação na obra do Senhor, né? Mas eu vou dizer uma coisa, muitos, né, adolescentes, eles acabam saindo de suas casas para se juntarem a outros, para fazerem farras, para cair nessa vida mundana, mentem, né? Não tem testemunho, mentem para os seus pais, mentem para os seus cuidadores, não sei se é os avós, os seus superiores, até mesmo para os seus pastores, para a sua liderança, né? Então, assim, muitos chegam até a dizer que para os pais, não, eu vou participar de uma vigília ali, tal, na igreja de fulano, e tem coragem de sair dali para ir para um outro evento mundano que não agrada ao Senhor. Então, assim, que neste dia nós possamos aprender com o exemplo de Timóteo. Ele era um jovem, mas mesmo sendo tão jovem, ele não deixou de se preocupar com o reino do Senhor, dedicar e nem se contaminar com as né, com as ofertas, com as opções, na verdade, que o mundo tem, né? Que são muitas, tá? Então, como o Vinícius até falou aqui, e às vezes eu já fui adolescente, né? Passei por essa fase da juventude também, eu sei como que é. Muitas vezes nós nos sentimos, né, pressionados a ser, fazer ou a estar em algum grupo, se juntar a algum, isso tudo para poder ser aceito, né? Você não precisa fazer aquilo para mostrar que você também é capaz, não, né? O Senhor te conhece, a tua família te conhece, a tua liderança que trabalha ali com você te conhece, melhor ainda é que Deus conhece os que são seus. Então não abra mão dos bons princípios que você tem aprendido no reino de Deus para se ajuntar com outras pessoas que não estão no mesmo trabalho, mesmo pensamento ali do reino, para provar que você também pode. Não se sinta fora desse mundo, porque, eu não namorei ainda, eu não beijei ainda, né? Falando aqui na linguagem dos adolescentes. Nossa, aí algum colega seu pode chegar e dizer assim, né? Mas eu já fiquei com tantos. Aí você fica, poxa vida, mas não fiquei com ninguém ainda, né? Eu acho que, eu vou ter que fazer. Não, você não tem que fazer. Continue sendo quem você é. E no tempo certo, né? O Senhor vai proporcionar o que está separado para você. É verdade. Bom, vamos chegar à conclusão aqui do nosso assunto. Eu espero que você esteja gostando, né? Que Deus abençoe ricamente a vida do Vinícius. Nós queremos deixar para os irmãos, para os adolescentes, para os jovens, 6 conselhos. O primeiro, que eu destaquei dentro da lição. Primeira coisa que tem que fazer para ser bem sucedido na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida profissional. Primeira coisa, honra papai e mamãe. A Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa. Segunda coisa, faça a diferença no meio das pessoas com quem você vive. Não seja igual, seja diferente, seja luz, seja sal, como aqui já foi falado. A terceira, seja seletivo com as suas amizades. Não é porque fulano é seu amigo que ele tende a levar para o mal. Faça a diferença. Essa não é a amizade que Deus tem preparado para você. Não é essa a amizade. Então, seja seletivo com sua amizade. Tá? Você pode conhecer, mas a pessoa que faz parte realmente da sua amizade não são todos. E vamos lá para a quarta. Traça na sua vida objetivos. Então, faça as metas, faça objetivo durante o ano na sua vida, o que você vai querer ser de verdade, né? Então, trace os objetivos. E a quinta, esforce para que seu sonho se realize, né? Então, tem que ter um esforço, não basta só desejar, tem que se esforçar para ser realizado, né? Tem iniciativa, né? Tem iniciativa. E a última, obedeça a Deus. Ele está acima de todas as coisas. Então, esta é os nossos conselhos para os nossos adolescentes e os nossos jovens. Vamos às perguntas? Né? Vamos às perguntas. Vamos lá. Eu também separei aqui 3 perguntinhas
para fazer para você refletir. Ó, inclusive isso aqui tem na lição de vocês. Isso tem Do professor, lição? né? Ah, do professor. Aí, dizer aqui, ó, qual o ensinamento dos seus pais que você julga mais importante para sua vida? Com certeza, em algum momento seu pai reuniu ali, te deu algum conselho, fez alguns cultos domésticos, né? Falou de Deus, seja andando no carro, na cozinha, ao deitar. Deixa eu falar uma coisa. Eu saí da casa dos meus pais para estudar numa cidade longe, né? Lá em Estados Unidos, Piauí. E quando eu estava com minha mala pronta, meu pai ia me deixar 4 horas da manhã na rodoviária pegar o ônibus. Meu pai me chamou na sala de fazer oração por mim, ele me deu um conselho. E isso eu nunca esqueci da minha vida. Assim, filho, aprenda de tudo, mas saiba viver do que é melhor, né? Então, tudo na vida tem um ensinamento para nós, mas nem tudo serve para a gente seguir. Então, vamos escolher de todos aquilo que é de melhor para nós seguirmos. Sempre fica alguma coisa, né? Fica. Então, assim, no decorrer da vida, nós ouvimos muito, né? Principalmente dos nossos pais, né? Que eu sou mãe, então a gente tem a obrigação de estar ensinando e a gente não sabe, né? O que ficou na cabeça dos filhos, o que eles filtraram de melhor, né? Que o meu marido acabou de falar. E aí? Você não vai falar agora quais são, né? São Não, muitas, mas depois ele né? revela, depois ele vai revelar. São muitos conselhos, mas eu acredito que ele filtrou o melhor. Um livro assim, ó. A segunda pergunta. Você costuma ouvir os conselhos dos seus pais ou dos seus amigos? E por que você costuma Interessante. ouvir mais, ou se você optou pelo dos seus pais ou dos seus amigos? Ah, mas Simone, meus pais são caretas, meus pais são antigos, meus pais não entendem, eu acho melhor ouvir os conselhos dos meus amigos, porque eu desabafo com eles. Cuidado, cuidado. Pai, mãe, fala o que eles já viveram, tem experiência, porque eles já foram crianças, adolescentes, jovens. Hoje eles são adultos, maduros e sabem o que estão falando. Já passamos por isso. Né, já passamos por isso. Então seja verdadeiro, né? Se abra o coração. Às vezes você não se sente bem falar isso com os pais. Tudo bem, não é obrigatório você falar certas coisas, mas assim, não procure pessoas que não têm nada a agregar, a ajudar na edificação espiritual da sua vida. Procure uma pessoa adequada, tem o seu líder, tem o seu pastor, procure alguém, Assim. mas não vá falar com qualquer um que não agrega no seu crescimento. Última pergunta. Quando há algum problema, com quem você costuma partilhar? Compartilhar. Né? Então, agrega no que eu falei agora. Ah, você está com problema, uma situação muito difícil. Não vou falar isso com o meu pai, minha mãe, porque senão, gente, vão fazer isso comigo, vão falar isso, tal. Então, eu vou ouvir o conselho lá de fora. Cuidado, nós temos exemplos na Bíblia que muitos ouviram conselhos que não estavam de acordo e que padeceram, pagaram um preço alto por isso. Então, cuidado com o tipo de conselho que você vai ouvir, com o que você vai acatar para sua vida e tomar decisão. Cuidado, né? Então, você, com essa aula de hoje, eu acredito que você soube filtrar o de melhor, vai rever os seus conceitos, pensar direitinho, valorizar os seus pais, né, a sua liderança e seja essa pessoa, esse jovem, esse adolescente aí, cheio de entusiasmo. Amém. Vamos agora aos agradecimentos? Vamos. Bem, agradeço a vida de cada um de vocês aí que tem aí nos ouvido, agradeço aqui o meu filhão que preparou essa aula, né? Foi a primeira aula dele assim ao vídeo, de muitas eu creio. Né? Vinícius. Meu maridão tá sempre do meu lado e tem um outro que tá atrás da câmera, né? É o cameraman, né? O cameraman, né? E Deus abençoe a cada um de vocês, né? Que tenham famílias sempre abençoadas, que a família de vocês sejam unidas, né? Disposta a trabalhar para o reino. Vinícius, você? Agradecer a Deus, né? Por me dar esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui reunido com meus pais, para falar, né? Transmitir para vocês o ensinamento de Deus, da palavra da lição. E que vocês também possam fazer isso com seus filhos, com os seus futuros filhos, com a sua família, né? Instruir o caminho que deve andar.
Entendeu? Porque hoje eu tô fazendo o que os meus pais, né, fizeram para mim, e eu acredito que vou continuar fazendo isso para meus filhos Graças. e seguir, né? Assim como a Bíblia, né? Os judeus também vão seguir, Amém. passar de geração em geração, né, o ensinamento. Amém. Quero agradecer de coração a minha família, minha esposa, o Vinícius, o Juan, que está nos ajudando ali. E agradecer a você que tirou esse tempinho e ouviu esse vídeo. Que essa mensagem edifique o seu lar, a sua família. Que Deus te abençoe ricamente. Nós queremos fazer uma oração para que Deus abençoe a sua família. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por esta mensagem e que ela possa ter chegado aos corações e fazendo morada, edificando vidas, Senhor. Meu Deus, nós te louvamos poderosamente, Senhor, por esta oportunidade. Que o Senhor nos abençoe a todos quantos assistiram, Senhor, e que tua palavra seja verdade na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos de sempre. Amém. Que Deus abençoe. Até a próxima Escola Bíblica Dominical.